Minha torcida do Botafogo, eu sou Iverson Santos, aqui do canal Tua Estrela Te Conduz. Boa tarde nesta segunda-feira, dia 28 de julho. Olha, neste conteúdo de agora, a gente vai conversar sobre Joaquim Correia e o Savarino. Quem merece ser o titular no Botafogo? Vou dar minha opinião sobre isso e eu quero falar sobre os dois. Eu quero dar minha opinião sobre o Joaquim Correia, que começa a jogar bem, por isso que tem que ter um pouquinho de paciência, eu falo isso aqui no canal. E eu quero falar sobre o Savarino, que vive um momento oposto, né? O Savarino está sendo muito criticado pelos torcedores e eu quero dar minha opinião sobre esses dois jogadores que são importantes para esse time do Botafogo e eu quero falar sobre isso. Tudo isso agora. Mas antes eu peço para vocês aquela moral de graça, não custa nada. Inscreva-se no canal, deixe o seu like, ative aí o sino para você receber todas as notificações e não perder nada que acontece no Botafogo. Lembrando que aqui no canal, 2 vídeos, sempre 6 horas da manhã, 5 horas da tarde. Apesar que esse aqui eu vou tentar subir um pouco mais cedo, tá? Por volta das 3 horas da tarde. Lembrando que também todas as terças e quintas temos lives aqui no canal, 4 horas da tarde. Olha, eu começo falando sobre Joaquim Correia. E na segunda parte do vídeo eu quero falar sobre o Savarino e quem merece ser o titular do Botafogo. Mas eu começo falando sobre o argentino, contratado nessa janela do meio do ano, para ser ali reforço, veio da Internazionale de Milão e é o que eu sempre falei aqui no canal. Joaquim Correia, assim como outros jogadores também, a torcida não entende muito, grande parte, não todos, mas tem que ter paciência, cara. Tem a questão da adaptação ao futebol brasileiro, à cultura, é outro campeonato, principalmente quando o jogador vem da Europa, apesar dele ser argentino. E tem a questão também do gramado sintético. Eu vou sempre bater nessa tecla. Eu sou fã do gramado do Nilton Santos, é um tapetinho, gosto muito do gramado do nosso estádio, mas, cara, tem certos jogadores que precisam de adaptação também ao gramado sintético, e eu vou sempre lembrar isso aqui, porque a galera acha que o futebol tem que chegar e jogar, não tem essa de adaptação. Cara, tem sim a adaptação, tem sim a questão do gramado sintético e eu vou estar sempre lembrando isso aqui. Ele está melhorando muito. O Joaquim Correia foi titular contra o Sport e ele foi titular agora contra o Corinthians e já está melhorando, né? Contra a equipe do Corinthians, principalmente no primeiro tempo, ele jogou muito bem. Foi um dos melhores do time, cansou, foi substituído ali no segundo tempo, mas foi uma boa partida do Joaquim Correia. Eu vou falar uma coisa para vocês aqui, tentar explicar, porque a gente reclama de vez em quando, ele não tem tanta dinâmica, ele não tem tanta intensidade, ele é um jogador lento. Cara, eu vou falar uma coisa que eu tô reparando pra vocês. Eu vou precisar de mais jogos também, principalmente jogos ali mais pegados, jogos mais complicados, jogos mais difíceis. Mas eu já tô começando a perceber uma coisa nele. Ele não é velocista, mas ele não é lento, cara. A gente reclama, ele é muito lento, falta dinâmica, falta intensidade. Cara, eu tô percebendo no Joaquim Correia que ele não é um jogador lento. Ele é um jogador que tá em toda parte do campo. Pode reparar, o Joaquim Correia, em toda parte do campo, ele tá e rápido. Ele se apresenta no meio, ele se apresenta na ponta esquerda, ele se apresenta na ponta direita e rápido. Em todas as partes do campo, o Joaquim Correia tá. Então, cara, ele é um jogador muito inteligente. E se ele tiver com quem jogar, ele vai deitar e rolar. É o que eu falo aqui no canal também. A gente precisa de um ponta agudo, aquele ponta rápido. A gente precisa talvez também ali de um centroavante um pouco mais móvel para brigar com o Arthur Cabral,
um centroavante com características diferentes, parecido com Igor Jesus. Esses tipos de jogadores vão ajudar muito também o futebol do Joaquim Correa, porque se ele tiver com quem jogar, ele vai deitar e rolar, porque ele é um jogador muito inteligente e ele tem qualidade. Ele é aquele jogador do tapa de primeira. Ele vai pegar a bola, ele vai dar um tapa de primeira, dificilmente ele erra, ele controla bem o jogo, ele clareia as jogadas, ele é muito técnico. Ele começa a jogada, pode reparar, ele começa a jogada e ele tá no final para concluir. Então, cara, tem que ter jogador para jogar com ele. É um jogador muito interessante. O Joaquim Correa, ele me lembra muito, eu não gosto muito de ficar comparando, mas às vezes é bom, ele me lembra muito o Eduardo. O Eduardo, quando chega no Botafogo, antes daquela lesão que o Eduardo teve, né? Ele estourou a coxa, foi contra o Fluminense, né? O Eduardo teve uma lesão muito grave contra o Fluminense. Antes daquela lesão, quando o Eduardo chega no Botafogo, ele lembra muito o Eduardo. Por quê? O Joaquim Correa, ele não é do drible. Ele não vai dar uma caneta, ele não vai pedalar, mas ele é muito inteligente. No segundo tempo contra o Corinthians, teve uma jogada no segundo tempo contra o Corinthians, que ele dá um tapa na frente, ele arrancou e passou com facilidade. Então, assim, ele é um jogador do arranque, mas na hora certa. O Joaquim Correa, ele não vai ficar dando arranque fora da hora. Ele não vai gastar energia fora da hora. O Joaquim Correa, ele vai dar o arranque na hora certa. E isso dá uma sensação pra gente de que ele é lento, jogador preguiçoso. Não, ele não é jogador preguiçoso e ele não é um jogador lento. Ele é um jogador inteligente. Então, ele vai dar o arranque na hora certa, na hora que for preciso. Ele não vai ficar gastando energia à toa. Então, cara, muita gente reclamando também, que eu percebi no jogo contra o Corinthians. Joaquim Correa, ele erra muitos passes. Claro, ele é o jogador que tenta o passe diferente. Ele é o jogador que tenta levar o Botafogo pra frente. E ele só dá tapa de primeira. Então, cara, ele faz o jogo andar. Então, ele é o cara que de vez em quando ele vai errar uns passes também. Porque ele é o jogador que vai dar o passe de primeira, ele é o jogador que vai fazer o Botafogo andar pra frente, ele é aquele jogador que vai tentar os passes mais difíceis. Então é claro que ele vai errar também alguns passes. Cara, eu tô imaginando o Joaquim Correa jogando com Marlon Freitas, jogando com Danilo, que é dinâmico. Vai melhorar muito, vai crescer muito o futebol do Joaquim Correa e vai ser legal de se ver. É um jogador muito inteligente, então eu falo por mim também, tá? A gente reclama de vez em quando, falta intensidade, é lento, é jogador preguiçoso, não é não. Ele é um jogador que dá a impressão que é lento, dá a impressão que ele não quer nada, mas ele é um jogador inteligente que nos momentos certos ele acelera ali as jogadas e faz ali jogadas, passes. É um jogador que precisa companheiros ao lado dele de qualidade para tabelar. É muito inteligente, muito bom de bola o Joaquim Correa. Ó, fica aí que eu já volto pra gente finalizar. Aí eu quero conversar sobre o Savarino e eu vou dar minha opinião. Quem merece ser titular? Joaquim Correa ou Savarino? Fica aí, já volto. Tô voltando aqui pra gente finalizar, mas antes, ó, lembrar vocês, se puder, vá amanhã no estádio Newton Santos, compre seu ingresso, oitavas de final da Copa do Brasil, Botafogo e Bragantino, jogo de ida, 7 horas da noite no Newton Santos. Não esquece, se puder, vá, porque é um jogo importantíssimo. E se você puder também, compartilha esse vídeo aqui nos grupos do WhatsApp, cheio de botafoguenses, se vocês participam, pra gente continuar crescendo cada vez mais. Eu conto com a ajuda de vocês. Agora eu quero falar do Savarino. Vive o momento oposto. O Joaquim Correa começa a jogar bola e o Savarino não é aquele Savarino do ano passado. Está sendo muito criticado, com razão, pela torcida, porque está jogando mal. Além de estar jogando mal,
O Savarino não tá correndo, tá faltando um pouco de vontade. Por isso as críticas. Não é a qualidade do Savarino. Sabe por que eu fico triste? Porque o Savarino, ele tem muita qualidade. As críticas não é em cima disso. As críticas é porque o Savarino não tá correndo. O Savarino, quando é pressionado, facilmente roubam a bola dele. Então realmente o Savarino está irreconhecível. Eu torço para que ele recupere o futebol, eu torço para que ele fique aqui no Botafogo. Eu não quero que ele seja vendido, eu não quero que ele saia, eu não quero que o John Textor venda o Savarino, apesar de não descarto, tá? Não sei se nessa janela ou no final do ano, mas eu não descarto o John Textor vender o Savarino. Talvez o John Textor possa querer vender, mas eu quero que ele fique, recupere o futebol e jogue bola com a nossa camisa. O problema do Savarino, e quem me acompanha aqui no canal desde o começo do ano sabe, eu tô falando isso desde o começo do ano. O Savarino, ele nunca foi protagonista. O Savarino, ele sempre foi um bom jogador por onde passou, mas ele nunca foi protagonista. Até mesmo ano passado, o Savarino, ele não era protagonista. Protagonistas eram Almada, Luiz Henrique, o Igor Jesus. O Savarino, do quarteto do ataque, ele era o menos badalado. Quando o Botafogo contrata o Savarino, a gente sabe que o Botafogo estava contratando um bom jogador. Ninguém esperava que o Savarino fosse fazer aquilo tudo que ele fez ano passado. Então ele nunca foi protagonista. Só que esse ano ele está sendo mais marcado. Esse ano ele não está tendo tanto espaço como ele teve ano passado. Os adversários marcavam Almada, marcava Luiz Henrique, marcava o Igor Jesus. Sobrava espaço para o Savarino. Não tô aqui tirando os méritos, tá? Não tô aqui querendo tirar os méritos do que o Savarino fez ano passado. Mas ele tinha mais espaço do que esse ano. Ele tá tendo muita cobrança, ele tá sendo muito criticado, porque o Savarino tem que ser o cara do time. Esse ano ele tá tendo que ser o protagonista, e ele nunca foi. E tem um detalhe, a personalidade do Savarino. Por onde ele passou, principalmente no Atlético Mineiro, a gente sabe que o Savarino ele tem um histórico de ser um jogador um pouco problemático. Quando o Savarino ele é criticado, a personalidade dele não gosta muito de ser criticado e ele acaba ficando desmotivado. Na minha opinião, o Savarino nesse momento ele está desmotivado muito por conta das críticas que são justas por parte da torcida. Inclusive o técnico do Botafogo na última coletiva, o David Ancelotti, deu ali algumas alfinetadas no jogador. Cara, quem merece ser o titular? Savarino ou o Joaquim Correia? Cara, eu acho que dá para jogar os dois juntos. Vai depender muito do Savarino, vai depender muito do Joaquim Correia, porque se você colocar os dois juntos, será que o Savarino vai aceitar jogar um pouco na esquerda, vindo para o meio? Será que o Tuco Correia vai aceitar jogar um pouco na esquerda, vindo para o meio? Aí depende dos jogadores. Não adianta você botar o Savarino em campo sem vontade. Se você botar o Savarino junto com o Joaquim Correia, um dos dois vai ter que cair mais para a esquerda vindo para o meio. E a gente sabe que o Savarino não gosta muito de jogar na esquerda. Será que o Tuco Correia vai aceitar jogar um pouco mais na esquerda? E o Montoro? Cara, o Montoro tu pode botar na direita. O Montoro consegue jogar na direita. Então assim, eu queria, porque jogadores de qualidade para mim, todos têm que jogar. Então eu queria o Savarino junto com o Joaquim Correia, junto com o Montoro. Eu não vejo aquela questão, quem é o titular? Não, para mim, eu gostaria de todos juntos, até porque o Botafogo nesse momento está jogando num esquema que não tem pontas. Então daria para jogar todos juntos aí, na minha opinião. Vamos ver como é que vai ser a questão da escalação do time, quem vai ser o titular, quem o David Ancelotti planeja começar jogando, depende do nosso técnico também. Chegou até aqui, obrigado sempre pelo carinho, pela audiência, se cuidem, fiquem com Deus. Bom restinho de segunda-feira, boa semana. Amanhã, terça-feira, tô de volta com o nosso pré-jogo, 6 horas da manhã, com muitas notícias, informações, opiniões de Botafogo e Bragantino, jogo de ida das oitavas da Copa do Brasil.
Inscreva-se no canal, deixe o seu like, ative o sino. Forão, eu gosto mais de você do que de mim.